Fala pessoal, muito boa tarde. Uma tarde de sábado, amanhã, o segundo jogo do Brasil. Estou aqui trazendo um conteúdo de qualidade para vocês sobre o transporte. Sempre me pedem isso no Instagram. Daí eu falei, não, 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 mas não dá, eu não posso ser omisso e ficar segurando essas informações para mim. E não poderia estar aqui sozinho, né? Então eu resolvi fazer um convite para um amigo meu de longa data. Acho que ele está comigo desde 2002. Eu era gerente, muita gente sabe, e esse cara era do TI. Passou pelo transporte, tive que convidar o meu amigo Paiva. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Agradeço, né? Tenho satisfação em poder ajudar aí os colegas, né? E vamos conversar e falar um pouco do que está acontecendo. E o intuito aqui é falar a verdade, pessoal. Doa quem doer. Puta, vai. Tem gente que não vai gostar, mas eu tive que convidar esse rapaz que me ensinou muito, foi um professor para mim, longa data, tem uma bagagem incrível e esses aplicativos que entraram no mercado tiveram a voz dele para entrar pela Câmara, tá na prefeitura. Carlos Chaim. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, poder dividir um pouco aí da nossa experiência de tantos anos no transporte. O Fernando me acompanha também há muito tempo e isso proporciona para nós a oportunidade de a gente poder cooperar com você aí que está atrás da telinha ou nos ouvindo, que na verdade, não tem certeza do que você está enfrentando na vida. E nós, como disse o Fernando, estamos aqui para ajudar. Mas o grande detalhe é que nós só podemos ajudar aqueles que querem ser ajudados. Então, espalhem o vídeo e todo o podcast aí fica à disposição para que vocês coloquem ele pelo Brasil inteiro, porque muitos estão na mesma situação que você neste momento, trabalhando e ganhando, talvez não possa dizer zero, mas o mínimo. É isso, pessoal. Então a gente vai abordar hoje, o tema é o que? Você está comendo do transporte ou o transporte está te comendo? Você que entrou no transporte, você está feliz, está gostando desses aplicativos? Nossa, eu ganhava X, estou ganhando 3x por dia. Então eu trouxe uma realidade aqui para você do meu amigo Paiva, que era do TI. Fala um pouco da sua história, Paiva. Eu trabalhei alguns anos em empresa, né? Era gestor de TI na época. E quando eu me afastei da empresa, fui seguindo, atuando com o ramo de aplicativo, né? Era motorista de aplicativo. Isso foi em 2017 para 2018, né? Um ano e meio mais ou menos. E vivi uma realidade até boa, tal. Eu gostava do que fazia, né? Gostava de ser motorista, né? E tratava, querendo ou não, aquele trabalho como uma empresa, né? Eu já não era um simples motorista de aplicativo. Para mim ali era uma empresa, né? E nessa época também, eu falando com o Fernando, ele já era motorista profissional, já tinha sua empresa, né? E foi me dando algumas dicas, até para profissionalizar o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo também eu já fui verificando o que era ser motorista de aplicativo e qual seria meu futuro daqui para frente, entendeu? Daquela época para frente, na verdade. Foi aonde a minha vida tomou um outro rumo aí, né? E nesse decorrer, eu olhava para ele dirigindo, ele encantado. Eu falei, cara, você tem mais bagagem fora do aplicativo do que no aplicativo. E aí eu não sabia como que ele recebia aquilo. Porque de um lado ele estava ganhando dinheiro, mas eu via o cara, duas faculdades, concurso. Eu falei, será que é o certo ele estar aqui? E foi, ele teve uma atitude que poucos têm, que tem gente que entra no transporte e fica. Quero que fique, se está bem, vamos continuar. Mas a história dele foi diferente, né, Paiva? Não, exatamente. Quando eu percebi que a questão não era só o quanto eu ganhava, mas também o quanto eu pagava, né, que era a questão do combustível, era a questão da depreciação do veículo, isso já foi me dando um alerta, né? Eu falei, opa, não é só lucro, né? Chega uma hora que eu vou ter que vender meu carro, a quilometragem vai estar alta, vou ter que comprar um outro, e aí? Uma manutenção ali não prevista, né? Poderia levar aquele faturamento do mês a uma redução.
foi quando eu comecei a perceber e direcionar o meu caminho, minha vida profissional. Ainda até conversando com o Fernando. Verdade. E nisso, a gente conversando, Paiva, eu conversando com diversos outros, sempre fui aberto, tem uma amizade incrível. E eu tinha um amigo em comum que a gente era muito polêmico nesses grupos do WhatsApp, porque a gente falava a verdade, o pessoal não aceitava e esse cara levou muita porrada. Fala, doutor Carlos, um pouco dessa história aí. Sim, como vocês já sabem, Carlos Chaim, áudios longuíssimos que muita gente não gostava de ouvir. Mas pego aqui o nosso amigo Paiva como um exemplo de, eu posso garantir isso para vocês, de 70% a 80% de motoristas iguais a nós passaram exatamente pelo que o Paiva passou. A única diferença é que você aí precisa saber o que você quer do transporte. O Paiva soube o que ele queria. O transporte, ele te dá uma possibilidade. Ele é uma faculdade no transporte. Você erra e não é reprovado. Você erra e toma uma notinha, mas você tem que se profissionalizar para que você chegue ao nível de um motorista profissional como o Fernando, que podemos dizer com todas as letras que é o motorista das estrelas. Então, o Fernando, ele sempre foi aberto a passar o conhecimento, assim como eu. Nós sempre tivemos do lado do motorista, mas volto a repetir, a gente só pode ajudar aqueles que querem ser ajudados, ok? Porque ele fala isso, com esse ênfase, porque a gente estava no transporte e via amigos, pegava carro alugado, comprava um baita carro, prestação de R$ 4.000, e aquele dinheiro que ele ia ganhando do dia era aquela coisa gigante, só que ele não fazia uma conta a longo prazo, pneu, despreciação do carro, manutenção, e, o carro durava um ano, e a maioria desses caras fez um ciclo de um ano e meio e quebraram, saíram do comércio. É triste essa história. O Paiva sabe bem o que é isso, né, Paiva? Sem sombra de dúvida, né? Até no momento que eu parei de ser motorista de aplicativo, fui fazer outra coisa da vida e toda uma bagagem que já tinha, Mas né? você acreditou? Ah, eu parei. O que fez você falar, não, eu vou voltar a ser o que eu era antes? Na verdade, é o seguinte, foi uma escola. Não vou falar que eu gostei, né? Foi um período muito bom. O meu passageiro era meu professor. Porque tinha advogados, tinha administradores. É incrível. É É uma experiência então incrível. foi uma isso. experiência incrível. Apesar também que teve vezes que eu passei medo. Porque também a insegurança impera, que também é um problema muito Triste grande. realidade. Mas Triste. esse é o ponto exato de que o motorista tem que saber aproveitar. Você erra, mas você não é penalizado por isso. A pena é uma estrela, ou 2 ou 3. E você pode continuar e se aperfeiçoando, porque você tirou do seu trabalho o melhor e não continuou no sou um motorista meia boca. Motorista todo mundo é. Basta ter uma CNH. Agora, se você é um motorista apto a trabalhar no mercado de transporte, que este é o nosso objetivo, mostrar para todos que o transporte necessita de um aperfeiçoamento, principalmente no que se fala de aplicativos. Porque quem entra no seu carro, ele não está fazendo um favor, você não está fazendo um favor para ele. Ele alugou o seu carro naqueles momentos. Então você tem que prestar o melhor possível. E este resultado que hoje vocês verão mais à frente, os resultados do Paiva, ele só vem exatamente pelo proveito que ele teve de os aplicativos proporcionarem esta margem de erro que num emprego qualquer você é despedido se você errar 2 vezes. E num aplicativo você continua. Alguns são mais espertos, como o Paiva, como o Fernando, como modéstia à parte, tirei proveito disso. Muitos sabem aí, eu sou um dos primeiros 100 motoristas da Uber. E assim nós fizemos a nossa carreira profissional, mas põe um parênteses nisso, profissionalíssimos. E o que é o profissionalismo? Começa quando você acorda, Isso em todas as profissões. Eu tenho isso comigo. Toda vez que eu estou em um momento difícil, uma dificuldade, eu lavo meu carro, cara.
Eu lavo meu carro. Ele é sua inspiração. Ele me dá uma inspiração. É. E outra, antes, agora eu parei com isso até que minha mulher cortou, né? Mas toda vez que eu estava também com um momento difícil, eu comprava uma camisa nova. E ela pagava. Eu tinha que sair com o ego em alto. Isso. Eu tinha que melhorar meu ego. É isso aí. Vocês veem minha cabeleira, né, Paiva? Doutor aí. Mas, cara, eu tinha que sair bem, eu tinha que sair impecável de casa. E meu dia se transformava. Era uma ligação, era coisas boas. Então, eu sempre jogo bem para colher o bem, assim, sabe? Eu sempre investi em mim. É um curso, é uma capacitação. E outra, essa é legal também, doutor. Eu sempre escolhi quem estaria do meu lado. Exatamente. Diga-me com quem andas e te direis quem és. Então, desculpa. Espero que eu esteja fazendo certo. Nunca desfiz de ninguém. Mas sempre eu falava assim, cara, gostei desse cara. Não, profissionalmente a gente tem que fazer a seleção. Tem que fazer. Você nunca pode se nivelar pelo menos. Você tem que se nivelar pelo a mais que você. Só esse pode te trazer alguma coisa. Os abaixos, eles podem tirar de você, mas eles não podem lhe dar. Então, é exatamente esse o ponto. Quando entendo o que você quis dizer, não é desfazer de ninguém. Pessoalmente, como um ser humano, a gente respeita a todos. Mas profissionalmente, você tem que estar no topo. Para chegar no topo, você tem que estar no topo. O Fernando disse uma coisa que é das mais importantes para o cara que quer seguir no transporte. Quando ele disse, o meu ego era cheio, era completo, quando eu botava uma nova camisa, vocês não sabem o valor que tem uma vestimenta no transporte. Muitos aí acham que uma camiseta e uma calça jeans é o suficiente. Sim, ela é o suficiente, porque ninguém pode impedir você de trabalhar dessa maneira. Mas você jamais irá pegar um executivo no seu carro, que está por acaso num aplicativo, mas que ele pode usá-lo como um motorista particular da sua família, para uma viagem, para negócios que você leva uma semana para ganhar num aplicativo e você pode ganhar isso num dia ou 2 de trabalho. Escolhido pelo teu passageiro que entra no teu carro. Isso é muito importante o que o Fernando disse, porque isto é a base do negócio, é a base do profissionalismo. Você dá o seu filho para ser operado por um médico que sai de um centro cirúrgico com um macacão cheio de graxa? Não dá, né? Mas muitos de vocês aí estão dizendo, eu trabalho do jeito que eu quero. Então você será um médico que sai sempre... Colhe o que planta, né? Colhe o que planta. Isso é o que eu mais ouço. E como nós estamos aqui para ajudá-los, vocês vão, eu não sou o Zagallo, mas vocês vão ter que nos engolir, a verdade. Continua aqui na página, hein? Não vai deixar de seguir, hein? E você, pai, você também tinha uma tática, não vou fazer isso que me deu certo. Como que era o Paiva? Na verdade... E você é um nerd, né, Paiva? Você é meio cara do livro, sabe que eu né? sou Caxias, você me viu trabalhar por muitos anos em empresa, né? E, cara, eu sou Caxias, eu sou meio, sei lá, sou meio doido pro trabalho, metódico, né? Poderia até dizer que eu sou um pouco metódico. E mesmo como motorista, eu seguia um ritual. Sim. Então, era preparo do carro de manhã. Sim, sim, uma empresa. Uma empresa. Então eu tinha o minuto da limpeza ali, de colocar um cheiro no carro. Eu andava até com 1 litro de desinfetante que eu jogava ali no tapete, entendeu? Sim. Quando acontecia alguma porventura ali ruim com algum passageiro. Tinha um aspirador no bagageiro. Então, assim, eu seguia padrões. Até minha esposa fala, eu tinha até a roupa de trabalho. Sim. Até a minha jaqueta de inverno, ela fala, de motorista, né? Eu falei, de motorista, deixa ela aí. Isso aí. Então, a gente seguia padrões. E assim, dentro desse mundo de aplicativo, a minha categoria era a básica, X na época, né? Legal. Mas mesmo assim... E para todo lugar, andava, subia tudo. E tem um ditado que é isso, meu. Se você quer, não sei o segredo do sucesso. Não sei, doutor. Eu posso dizer o segredo do sucesso é você fazer com profissionalismo e com amor. Se você fizer isso no seu trabalho, você sempre vai ser um cara bem-sucedido. Sempre vai ter um cara bem-sucedido. E agora o segredo
você ser omisso, de você ir para trás, eu sei, é fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Exatamente aí, isso. Se você faz isso, todo dia, seu dia é a mesma, você está fadado a uma coisa não boa pela frente, viu? E o nosso mundo é isso, né? Ele entra numa transição todos os dias, né? A gente tem que ver para onde está o caminho do aplicativo, né? Com certeza. Quantas horas você está trabalhando por dia? Ficando longe da família. Será que daqui 5 anos você vai ter saúde? Porque você está trabalhando 12, Exatamente. 13. Eu já vi companheiros que trabalham 14 horas. 14? Eu era Conheço muitos, né? 5 anos, como é que vai estar a sua saúde? Eu comecei naquela época a refletir isso. E mais do que isso, Paiva, mais do que isso, é a qualidade de vida que você, como motorista de aplicativo, nos moldes que você que não segue esse padrão, qual é o padrão de vida que você proporciona para sua mulher? Você lembra que você, quando era empregado, talvez você pagava uma escolinha de tênis para o seu filho, ou uma natação, ou qualquer outro esporte, ou um curso para acrescentar no conhecimento dele? Hoje, como motorista de aplicativo, você não tem esta condição, você não paga um bom plano de saúde para o seu filho. Então não venham dizer ou se iludir que vocês estão ganhando dinheiro como rios de dinheiro, porque não é verdade. O que a gente tenta mostrar aqui para vocês é que vocês, como o Paiva iniciou e todos iniciam, é com algo que nos tapa os olhos. Por quê? Porque você veio de uma CLT ou não, mas de uma empresa, e aí você então, quando se sente patrão, eu trabalho a hora que eu quero, eu faço aquilo que eu quero e ganho o quanto quero, é isto que fecha os olhos do motorista de aplicativo na sua grande maioria, ok? Então, compare exatamente como você está aí por trás hoje com nós aqui que não estamos aqui querendo estar com uma soberba, não é isso, é simplesmente com um profissionalismo que podemos passar para vocês. Isso, e tem pessoas muito bem sim no app, o cara tem uma estratégia, o cara sai de manhã, trabalha das 6 às 10, sim, vai para casa, estuda, faz um curso, só que esse cara ele fica um ciclo pequeno, doutor. Porque verdade. ele tem uma meta, ele tem um objetivo, e chega uma hora que ele vai... Que ele consegue, exatamente. O que o Fernando está dizendo, pessoal, eu digo isso há anos atrás, não deixem que os aplicativos usem vocês. Vocês têm que usar o aplicativo. Este é uma parte do segredo do sucesso para quem é motorista no transporte por aplicativo, ok? Pessoal, a gente está falando aqui, quantos anos o senhor tem de transporte, doutor? Eu já estou aí para mais de 20 anos aí e mais alguma coisa. Se eu falar muito mais, eu vou entregar a minha idade e eu não posso dizer que estou com mais do que 70. 20 anos. Eu comecei no transporte antes do aplicativo. O senhor também. Sim, com certeza. Então eu também fui um dos primeiros. Tenho hoje minha conta ativa, faço pouco, assim, às vezes quando eu coloco tô indo para casa, eu coloco Sim, mas é bom para ficar atualizado do que está ocorrendo, né? Não estamos aqui falando, não, é uma passagem, mas, essa passagem está legal, vale a pena você continuar nessa passagem, até mesmo, às vezes, não só, não vamos nem colocar outros exemplos, às vezes você é um porteiro, tá legal ali, você se vê com 60 anos ali na portaria. É complicado, cara, né? Complicado. Isso aí. Então, cara, eu tenho amigos incríveis aí no transporte, só que hoje o cara tá patinando, o cara tá liberando seus 50 anos, 40 anos. E ele vive como não tivesse amanhã, doutor. Pois às vezes falta de percepção do que está ocorrendo. O que está ocorrendo hoje com o motorista, e na grande maioria eu posso dizer isso, é que ele todo dia ele leva para casa, em forma de dinheiro, um pedacinho do carro dele. Porque você pega um carro de 150 mil reais, como custa um Corolla hoje, e você trabalha 5 anos, 6 anos, que é o tempo de financiamento aí que, em geral, o pessoal faz, e você está fatiando esse carro todo dia levando em forma de alimento, em forma de combustível, para dentro da sua casa ou para dentro do seu carro. Então, quando chegar lá no final, que passou os 5 anos, os 6 anos, se você tiver um capital guardado que represente o mesmo carro,
você pode dizer, eu sou um cara esperto e consegui vencer no aplicativo, porque no mínimo você empatou, mas a grande maioria, e vocês sabem disso que eu estou falando a verdade, é de que a gente ouve em todos os grupos do cara que desisti, perdi o carro, não consigo pagar o aluguel da prestadora, da locadora e assim por diante. Então, pessoal, vocês estão vendo que aqui só sai o que é realidade. O intuito dessa conversa, eu tenho o meu Insta, para quem me segue. Pessoal, eu tenho uma galera legal de transporte executivo, de aplicativos, vários taxistas, todos amigos. Sim. E eles ficam, pô, legal. Então eu fiquei devendo isso para eles, sabe? Com certeza. Tipo Dividir informações é o principal. Só que no meio. A verdade, entendeu? Eu não queria fazer às vezes eu tenho o privilégio de atender algumas pessoas, o pessoal me olha com aquele olho, mas, cara, você não viu, tipo, eu saindo 4 horas da manhã de casa. Claro, com chegando certeza. 1 hora da manhã, não dormindo em casa, isso acontece. Só que hoje eu tenho um planejamento, eu tenho uma tabela, eu sei o que eu vou fazer segunda, terça, eu tenho uma viagem na quinta. Então eu vou começar a passar planejamento para vocês. A gente vai começar a canalizar todo o seu serviço, você vai ter uma métrica, você vai ter um caminho a seguir. Esse é o intuito. Por isso que o Paiva está aqui, né, Paiva? Hoje eu sou gestor de negócios, né? Eu tenho parceria com o Fernando. Não, gestor de sucesso. Esse cara saiu... É que ele é humilde, gente, ele é humilde. Pessoal. Tem o Shopee aí, que você já foi entre os que mais vendem na Shopee, cara? Na verdade, hoje eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho uma empresa de e-commerce, eu vendo em todas as plataformas de marketplace, tenho site próprio, tudo, tenho hoje uma equipe trabalhando com isso, né? E ao mesmo tempo presto assessoria para a empresa do Fernando, também na gestão do negócio dele, né? E hoje a gente tem que ver o motorista, e pela proposta do Fernando, que a gente estava conversando, é o quê? É fazer desse motorista uma empresa. Uma empresa, com certeza. Isso. Saber para onde ele está indo. É o início de todo o sucesso. Eu estive em Portugal em janeiro desse ano, né? A lazer, né? E naquela época estava passando por um processo ali de paralisação dos motoristas. Dos motoristas, isso. Por quê? Em Portugal. Em Portugal. Combustível, valor altíssimo e tarifa continuando lá mesma. Embaixo. E eles ali, passou na mídia portuguesa que não estava dando mais. Então eles pararam. E aqui no Brasil? Né? Não tem essa união, né, Não Paiva? tem essa união. Não tem essa união. E lá em Portugal, não basta você ser pessoa física e começar a dirigir. Ser um motorista. Não, tem que abrir uma empresa para estar dentro dos aplicativos. Sim. E o cara, ele já vai, tipo assim, ele era CLT, quando abre empresa, ele já percebe que tem algo diferente. Com certeza, com certeza. A responsabilidade é total, Uma empresa, ela abre com nome. É igual uma criança, ela já nasce com nome. Sim. A sua empresa, né? Zac Prime, segue no Insta. Exatamente, já nasceu com nome, é o profissionalismo. Com certeza. Deixou de ser apenas o motorista Fernando e passou a ser uma empresa. É verdade. Então, aqui a gente tem que ter essa conversa para levar esse motorista para esse profissionalismo. Sim, é verdade. E ao mesmo tempo, tem caras incríveis dirigindo, ético. Não estou falando que você está no lugar errado, não. Mas às vezes o cara é muito maior fora do aplicativo do que dentro. E ele não percebe, doutor. Às vezes não percebe. Às vezes a situação e a condição que o país está, ele deixa o cara meio na inércia. E é importante que o cara esteja trabalhando, porque isso é a base da nossa sobrevivência, mas isso não quer dizer que você não tem que ter a abertura para que seja um Paiva da vida, para que seja um Fernando da vida. Não vou dizer eu, porque eu sou um velho e ninguém quer chegar a esse ponto de ser tão velho. Mas, enfim, o que eu quero passar para vocês, pessoal, é que tá aí, estamos dando para vocês a oportunidade, porque nós sabemos que atrás de um volante existe N pessoas, e não podemos ser hipócrita, 100% não existe de nada.
90%, 80%, 70%, e eu posso dizer que 10% de uma legião de motoristas de aplicativos, 10% talvez possa se tornar um profissional de sucesso com destaque. Mas eu posso garantir que 70% pode sobreviver deste mercado. E se seguir um pouquinho do que algumas pessoas, como os nossos amigos aqui, estão relatando, vocês podem estar numa condição muito melhor do que se encontra hoje o motorista de aplicativo. Porque é uma pena que o motorista de aplicativo viva esta situação que está vivendo hoje. Trabalhando sabendo que não está tendo lucro, mas não tem opção e continua levando um pedacinho do seu carro para casa em forma de uma sacolinha do mercado, né? Eu ando muito. Legal, eu ando muito de aplicativo. Eu mesmo chamo um usuário. Um tempo atrás eu chamei um aplicativo, um carro popular, me veio um carro legal, o motorista não, realmente o cara estava de regata, calça jeans, pedi para sentar na frente. Só que você via que, e aí meu telefone começou a tocar, meu telefone não para, pai, só tá ligando. E ele começou a prestar atenção no assunto, daí eu percebi que o banco dele estava lá atrás. Daí ele já se ajeitou. Ele percebendo as ligações, ele já ajeitou o banco, o vidro aberto, não pedi para pôr ar, nada. Daí de repente eu percebi os vidros fechando, ligou o ar. Daí de repente o cara tava... o cara se transformou no carro. E eu achei lindo isso. Eu gostei que ele não foi omisso. Sim, legal, foi para cima. Daí ele chegou em mim e falou... A gente era uma viagem de uns 40 minutos e, cara, eu achei ele muito simpático. Daí eu falei pra ele, eu não consigo uma indicação pra você pelo seu traje, pelo seu carro sim, mas nada contra. O cara tinha um cavanhaque meio mal feito, assim, nada contra a galera do cavanhaque. Mas a aparência dele não tava não condiz com o que exige um motorista profissional de executivo, principalmente. Fazer uma indicação, que às vezes o pessoal pede, mas nessa situação eu fico meio amarrado. E ele falou pra mim, cara, e se eu comprar um terno? Você me dá uma oportunidade? Eu falei, marca meu telefone. E não falei mais nada, saí do carro. Eu vou fazer um relato para você aqui, que tem vários aí que são testemunha nos grupos aí, que sabem dessa história. Uma vez eu estava com um motorista, não no carro dele, mas a gente estava num bate-papo de um grupo, e ele falou para mim, seu Chaim, eu sigo o senhor há muitos anos, e eu tenho uma grande admiração pelo que o senhor passa para nós, mas infelizmente eu não tenho condição hoje de comprar um terno sequer, uma camisa sequer, para mim me apresentar de uma forma diferente, a não ser a roupa que eu tenho em casa, porque eu trabalhava como CLT e não existia essa exigência. E eu hoje me penalizo por não poder me apresentar como o senhor nos ensina. E eu falei para ele, a partir de amanhã ou depois, vai depender de você vir ao meu encontro, nós vamos comprar um terno para você e uma camisa social, uma gravata e um sapato social, e você vai ser um cara bem sucedido. E eu digo aqui para vocês e posso afirmar, esta pessoa hoje, ela se encontra neste momento numa empresa excelente, e digo para vocês, dele. Em 5 anos, essa pessoa se tornou um empresário do ramo do transporte. Legal. E aí, esse cara, chamei ele... E só interrompendo um minuto, eu não sou o responsável por isso, por ter dado um terno para ele. O responsável por isso é ele, que quis ouvir o que pessoas como nós temos a transmitir para os motoristas. Bacana. E aí, só concluindo, esse cara, no outro dia ele me liga 10 horas da manhã, esse cara me liga 10 horas da manhã e fala, eu tô com terno, tirou uma selfie, mandou pra mim uma selfie. Cara, e eu, na hora, casou de uma pessoa ligar pra mim, eu consegui fazer essa ligação. Esse cara eu ainda vou trazer aqui pra vocês conhecer. O cara tá bem, não tô falando que ele tá voando, mas tá bem. E ele já fez uns 2, 3 depoimentos pra mim, cara, falando, porra, obrigado. XYZ, trabalho Com certeza. menos, tô vendo um curso de inglês, cara,
Vou incorporar aqui dentro do que o Paiva falou, que ele começou numa categoria menos ele quis, eu acho que ele quis, o problema não é a categoria que você está, e sim a maneira que você trabalha. Vou citar um nome aqui porque ela é uma amiga minha particular e eu posso citar porque ela faz questão de colaborar com outros motoristas. A Belinha, que hoje está na Austrália, tirando férias até janeiro, ela está lá. Ela iniciou com um carrinho popular como Paiva, mas ela se dedicou, hoje ela trabalha nas melhores empresas de transporte executivo com uma BMW 2000 e não sei dizer exatamente o ano, mas 2018, 2019. Veio de uma categoria X, mas ela não era X, ela era uma profissional. Isso é legal. Quem faz o ambiente é você. É exatamente isso. Quem se faz não é o nome da categoria que você trabalha, é você quem vai se fazer. Não, meu telefone, a partir do profissionalismo. Meu telefone toca, eu não acredito. Onde que chega, o boca a boca. Procura essa pessoa, procura essa empresa. Nossa, vale a pena, pessoal. A dica para vocês é: vale a pena se capacitar, vale a pena correr atrás, vale a pena estudar. Livros, hoje a gente tem aplicativos, vale a pena dar o próximo passo, hein? Não fica aí sentadão, né, Paiva? Se o Paiva ficar sentadão, Paiva, eu não consigo. É dois. Ai, meu Deus. Não, mas temos exemplos incríveis aí. Infelizmente a gente acompanha a economia, o negócio ainda não está bom. Sim, com certeza. A tendência é vir mais gente para esse lado. Isso aconteceu, para quem acompanhou, foi a pandemia. Com certeza. Parou tudo. Ela parou o país. É um mundo, na verdade, né? Mundo. A galera foi para moto. Daí no outro dia o motorista de iFood, o piloto, né, de iFood, que ganhava tipo lá 3x, começou a ganhar 1x. Que todo mundo virou motoqueiro. Motoqueiro, porque se apavorou. Por quê? Porque ele não tinha um mínimo de estrutura, porque ele nunca foi profissional. Pessoal, nós estamos insistindo na palavra profissional, porque o mal do motorista é que ele acha que ele está apenas transitoriamente nesse mercado. E o mercado do transporte, principalmente por aplicativo, e cito mais uma vez as palavras do Paiva, porque ele é, como eu fui, como o Fernando foi, o início de um motorista que tem aquele primeiro paixão, porque todo mundo se apaixona por isso. É uma experiência incrível você conhecer pessoas, e eu sempre digo isso para motoristas, que ele é às vezes um pouquinho arrogante, porque ele nunca teve um carro e quando comprou, conseguiu comprar sabe, aqui não estou desmerecendo carro nenhum, mas conseguiu comprar um Cruze, por exemplo, de repente um Toyota, um Corolla, e ele, quando o cliente entra no carro dele, ele se arruma todo e diz: você está dentro do meu Corolla. Não se iludam, o seu passageiro pode ter 10 Corolla na garagem dele ou apenas um único carro que vale mais do que 10 Corolla teu. Então trate bem todos os seus passageiros, porque esta é a maneira que você consegue captar esses clientes do mercado, que eles estão aí. Eles não estão escondidos, não. Eles estão no mercado, pronto para serem usados. E o problema deles não é o dinheiro, não é uma corrida barata. Um executivo que tem um escritório na Faria Lima e sua base de trabalho ou a seu pátio industrial é em Jundiaí, às vezes ele precisa de um motorista que o problema não é o custo da viagem. O problema dele é a garantia e a segurança que ele tem do motorista que está levando para ele um contrato, um documento que pode valer 10 milhões de reais ou uma folha de pagamento para a empresa dele lá, que por um acaso precisou mandar em valores. E ele não está preocupado se você vai cobrar 500 reais daqui lá ou 1.000 reais. É óbvio que tudo tem um parâmetro, mas vocês não se iludam que o mercado não proporciona um Paiva da vida, um Fernando da vida. Posso dizer eu, porque vocês me conhecem também, muitos me conhecem e sabem que um dia meu de trabalho é 1.000 reais. Não sou melhor do que você, apenas eu uso o aplicativo, os aplicativos ou o mercado de transporte, porque você pode levantar de manhã
Nós somos geradores de energia. Você põe combustível num gerador, ele produz energia. Você come, você produz energia. A escolha é sua, produzir a energia boa ou ruim. Está nas suas mãos, com o apoio do Paiva, Fernando e o Carlos Chain aqui, tentando mostrar para vocês as possibilidades que qualquer um tem. Basta seguir o script. E acreditar, né? Sim, seguir o script. Assim, o que mais acontece também, aconteceu muito comigo, eu saía de casa, saía para trabalhar, né? Saio de casa para cumprir minha meta do dia, eu saio com a meta no dia. Com certeza. E de repente eu deparava com um cara que queria prosar num ponto, num parque, ou numa estação. Cara, e de repente ali a gente era 10, 15 caras, Paiva. Conversando, trocando ideia. Se torna um grupo. Sim, com certeza. Legal, aquela ideia. Daí, de repente, eu fiquei ali um dia, não bati minha meta, doutor. Com Segundo certeza. dia eu não bati minha meta. Daí a ficha caiu, peraí, sair de casa para trabalhar. É bom, muito bom fazer amigo. Tem com amigo certeza. Na vida, mas não era aquilo que eu tava almejando. Isso, entendeu? Então eu ia começar, eu me direcionava para outro local, para outra capacitação. Eu sou muito de jogar o bem para colher o bem, entendeu, Paiva? E ali eu tava prosando, perdendo tempo, cara. Aconteceu muito comigo isso, Paiva. Aí volto no que você falou, que não quero humilhar ninguém, eu não quero ser... Não, profissionalmente, você falou agora o que lá no início eu disse. Você tem que fazer a seleção total do seu dia de trabalho, porque o resultado vem a partir das suas escolhas. A partir das suas escolhas é que vai ser o seu dia, se bom ou ruim, né? Hoje eu vejo também, hoje eu sou passageiro, né? Estou na situação de passageiro frequente. Eu vejo que muitos motoristas, devido a essa falta de recursos, estão negligenciando a segurança. Sim, com certeza. Com certeza. Questão de uns 2 meses, tá? Aproximadamente. Estava num carro da Uber e o carro batendo na suspensão dianteira. Aí eu perguntei pro cara, né? E aí, a suspensão tal do seu carro? Para arrumar é 2.800. Mas eu tô tirando líquido por mês R$3.500. Aí eu falo, o que vai sobrar para esse cara no final do mês? Nada. Ou seja, ele acaba negligenciando a segurança dele, do passageiro, por conta que não tem como, é insustentável. Então, através dessas análises, desse bate-papo aqui, a gente está começando a colocar essa reflexão para você, motorista. Né? Com certeza, com assim certeza. O carro hoje começa toquezinho aqui no amortecedor. Amanhã o pneuzinho começa a ficar careca. E daí o cara vai deixando, de repente, perdeu o carro. Exatamente isso. Eu garanto para vocês, pessoal, dentro do que nós estamos falando aí, que é custos, de que o Paiva, ele é um profissional na área dele, bem sucedido, e ele vai, dentro desse programa, dentro desse podcast, ele vai chegar o momento de auxiliar você a saber como fazer a sua gestão financeira dentro do aplicativo. Porque o problema é esse, você escuta muitos falar, mas eu fiz 500, 600 reais. 500, 600 reais, 30 dias, ora, você está beirando aí 10, 12 mil reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ora, você não tem condição de fazer uma manutenção de 2.500 reais, então perceba que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aonde você está errando, eu posso dizer para você que eu sei. Eu posso dizer isso. Eu tenho um markup feito em 2015 que diz ali todo o script, mas todo, o detalhe que você não sabe que ele tem que estar na sua planilha. Você não é da área? O Paiva é. E ele vai mostrar isso para vocês no seu devido tempo. O intuito é isso, é abrir o livro e falar, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. E além desse processo de controle, processo financeiro, a gente tem um processo de marketing, né? Com certeza, sim. Futuramente você pode ser um Fernando. Sim, né? Sem dúvida. Eu tenho uma empresa parecida. É importante você falar isso. Ô Paiva, e eu vou tomar mais um minuto a mais aí disso, porque eu sei da pergunta, eu sei do que a gente fala e sei da pergunta que você que está aí atrás hoje gostaria de fazer e não pode. Então eu já vou dar a resposta antecipada, porque você que está nesse momento falando, esses caras estão falando, mas não diz que é proibido
captar clientes na rua, que é proibido você fazer um transporte irregular. É lógico que é. Ninguém aqui está dizendo que você tem que fazer transporte irregular. Por isso, o início do programa foi dito: o que você está fazendo nesse mercado? Você sabe o que você quer desse mercado? Você sabe o quanto você tem que conhecer do mercado ou o que tem que fazer? Bom, então, para apaziguar esta pergunta de muitos aí, é o seguinte, pessoal: toda a base do que nós estamos falando está dentro da legalidade. Eu sou um legalista, então eu não vou induzir você a ser um clandestino. Não. Você tem que ser uma empresa. Não confundam o que é uma empresa para o transporte executivo com uma microempresa, um MEI. Um MEI não existe KNAI próprio para que possa ser uma empresa do transporte executivo. Não existe. Para isso você tem que ser uma empresa ME, no mínimo uma ME, para que você ou uma Eireles dentro de uma ME. Isso é o passo a passo. Você pode ser convidado por uma família para vir visitar. Sim, com certeza, com certeza. Não, mas o que eu quis frisar, e vou pontuar novamente, é para que ninguém fique na dúvida aí, que fala, esses caras estão falando, mas é proibido fazer o que eles estão falando, eu ser um Fernando, eu ser um Paiva ou um seu Chaim. Não, você não é proibido você fazer. A legislação é muito clara. Em qualquer ponto do país você não pode pegar um passageiro se você não for uma empresa de transporte. Uma empresa de transporte, vou frisar novamente, não é um MEI. Um MEI é a única coisa, um KNAI, que te dá a possibilidade de você ser um motorista por aplicativo. Você quer ser um motorista por aplicativo, mesmo sendo uma MEI? Crie um aplicativo para você. Você estará dentro da legalidade, porque com um aplicativo você pode pegar passageiro que fez uma solicitação até da China e você vai pegá-lo no ponto combinado. Mas existe o contrato, ainda que virtual, deste contrato feito por ele a partir da solicitação, que é isso que ocorre com qualquer aplicativo. Esse passo que o doutor frisou agora, falou, é você em cima da escada. Então você começa com um carro. Não vou falar popular, pode falar popular, pai? Pode, acho que sim. Um padrão, isso, que é o mínimo, né? Você começa a elevar o seu atendimento, vestimenta, uma boa sim, educação, com certeza. Né? Oferecendo algo a mais que isso. ele não tem em outros carros. Cara, vai estar entrando pessoas que você nem imagina. Isso. De repente entra uma senhora de uma família legal e precisa de um motorista. Cara, puta experiência legal que ela teve no carro, né? Então, a gente está mostrando possibilidades para abrir o leque. Às vezes um pequeno diferencial já te coloca na frente de vários. No mínimo, você mostrar para o cliente que quando ele entra no seu carro, ele passa a ser o dono do carro, porque ele está lhe pagando, você locou o carro para ele naquele momento. Então você deixa de ser o carro, o meu som, o meu vidro aberto ou a minha maneira de me vestir. Não, você não pode fazer isso, porque quem locou o seu carro, ele exige um mínimo do padrão. E você, quando entra para um aplicativo, sabe qual é o padrão. E você tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Porque o cara tá pagando ali, não tá de graça. Aquele que não respeita, e muitos seguem, né, aquele negócio de a Maria vai com as outras, mas eu vi o cara lá de camiseta do Flamengo e ele tava de bermuda com maior calor. Bom, meu amigo, se você seguir, já são 2 que trabalham contra o resto dos outros motoristas, porque você está depreciando a categoria. Não. Então, ela nunca pode aumentar o preço, porque o oferecido para o passageiro está sendo pior do que ele contratou. Ele nunca vai querer pagar mais. Ofereça mais e ele se propõe a pagar mais. Automaticamente abriu uma lacuna aqui, ó. Esse cara tá com a camisa do Flamengo. Flamengão, time do coração, pai. Mas não era pra estar com a camisa do Flamengo. Abriu uma lacuna de um cara legal aqui, entendeu? Então esse cara tá te dando oportunidade. Entendeu? Eu acho. Não, desculpa, não. Fernandão, eu posso garantir para você que o prejuízo é maior do que o benefício. Não, o prejuízo é da pessoa, é dele. Mas não. Passo, desculpa, ele tá queimando a categoria. Ele tá queimando a categoria, porque ele, como motorista, ele é um único cara ali. A lacuna significa ele.
especificamente ele. Mas ele atende quantas pessoas no dia? Vai queimando. Então, o que ele abriu de lacuna para a categoria, que vai sobrar uma vaga, ele queimou 10 motoristas, 10 passageiros que podem falar, nunca mais quero andar de aplicativo. Isso então, tá muito alto aqui, hein, doutor? Isso tá muito alto, hein? Mas né, a gente tem que falar essas coisas porque é uma realidade. Eu tenho amigos e posso dizer, tenho amigos que nesse meio tempo falam, seu Chain, desculpa, mas o senhor é um velho, gosta de terno, eu gosto de uma sapatênis, uma calcinha jeans e uma camiseta. Tudo bem, você está contribuindo contra a categoria e o seu próprio trabalho. É o seu direito, mas está contribuindo. A gente deixa bem claro que aquele de boa fé, o cara tentou a primeira vez, teve uma péssima experiência, teve uma segunda péssima experiência, de repente ele tem uma boa experiência com esse cara. Com certeza, com certeza. Nasceu algo ali, ó. Com certeza. Experiência. E eu tenho amigos, doutor, que pegou o cliente viajando e o cara precisava de um funcionário da empresa. Contratou o cara, pai. Porque acaba tendo aquela confiança no dirigir. Sim, com certeza. Saber que o cara conhece o projeto. Né? Então, vou contratar. Eu não vou citar nomes aqui porque seria indelicado da minha parte, até porque existe um sigilo aí nisso, foi a condição do meu contrato com essa pessoa. Eu, por acaso, quando fazia Black, eu peguei um passageiro que eu não o conhecia, mas é talvez um dos maiores centro-atacadistas do Brasil, e ele então, no trajeto, eu atendi no padrão normal, e meu padrão é elevado, graças a Deus, e essa pessoa ao final falou, senhor, por acaso tem um cartão aí? Eu falei, tenho sim. Agora o senhor está dentro de um aplicativo, mas eu tenho a minha empresa de transporte, está aqui o meu cartão, e se precisar de qualquer coisa, ele falou, eu preciso que você esteja amanhã na minha casa às 8 horas da manhã. Se possível, eu já quero amanhã para mim conversar com você. E eu atendo eles mais ou menos há uns 8 anos. E ele tinha, e aí vou falar, não vou citar nome exatamente por isso, ele tem uma filha especial, era uma criança na época, e o motorista, que era particular dela, que só levava ela e a enfermeira para as clínicas de reabilitação e esse tipo de coisa, e o motorista fazia comentários de quem era a pessoa. Chegava numa clínica, ele lá sentado, lá conversando com outros motoristas, não, o meu patrão é o fulano. E esta família, não vou entrar no mérito de julgamento aqui, eu não sei, cada um tem uma escala de valores, eles mantinham a menina, talvez para preservá-la, mantinham num sigilo. E esse motorista, ele falou, aí o pai, ele falou para mim no outro dia, quando eu cheguei na casa dele logo cedo, como ele me pediu, ele falou para mim, eu senti no senhor que o senhor é um profissional mais qualificado. O senhor se dispõe a fazer? Eu falei, me disponho desde que seja, eu não trabalho como motorista particular, com tempo full time. Se você precisar 10 vezes, eu vou lhe atender 10 vezes na semana. Só que eu não trabalho período integral, né? Ele falou, pois para o que eu preciso me serve essa condição. Eu mantenho o outro motorista que eu já tenho, para fazer o que o senhor não pode fazer, mas aonde eu tenho o problema é o senhor quem vai corrigir a minha situação. E eu trabalho com ele beirando uns 10 anos, aonde toda vez que eu mando minha nota, uma vez por mês para ele, ela volta com o cheque dela com uma gratificação mensal de reconhecimento. Ele nunca falhou. Eu nunca pedi e nem tenho por que pedir, porque eu sou muito bem remunerado por ele pelo que faço. E ele faz questão de me dar e ele fala, o seu padrão não condiz com a sua tabela. Então você veja que se eu sou um cara exclusivamente comercial, eu iria falar, bom, a partir do mês que vem eu tive um reajuste aí de 30% na minha tabela. E eu nunca o faço. Eu não faço. Sempre vê esse automático, porque né? ele sabe da necessidade, da situação do país e ele me recompensa para que eu não perca, ele não perca o meu trabalho.
Então, isso, pessoal, não é méritos aqui. É uma coisa que eu estou tentando mostrar para vocês, que o dinheiro, o pagamento da corrida, ele está diretamente relacionado com o seu modo de trabalho, com o seu atendimento. Você não conhece quem entra dentro do seu carro. Se eu escolhesse, e aí eu volto no que você falou, é legal isso, do seu motorista, que ele se posicionou numa outra situação. Mas ele não é autêntico, você concorda? Porque ele estava lá todo, se entra um coitado de um cara... Nunca teve um choque de realidade. Isso, exatamente. Então, mas o bom é disso, é o cara que ele tem o choque da realidade e ele falou, opa, peraí, instalou, acendeu a luz da minha... A galera hoje, eles não querem que você tenha esse choque. Ah, sim, porque... O pessoal quer que você fique na mesmice. Com certeza. Mas isso... Isso é o 70% que eu mencionei, que é a grande massa, é daquele jeito. Por indignação, Paiva. Isso aqui, esse momento aqui é indignação, doutor. Porque, cara, eu vou em condomínios bacanas, às vezes eu vou com uma pessoa bacana, bem dificilmente, mas às vezes eu chego lá com uma pessoa bacana, daí de repente eu vejo uma entrega de serviço medíocre. Pode falar essa palavra? Uma coisa chata, sabe? Eu chego, o cara não abre a porta. Totalmente fora do... Eu saio, abro a porta. Eu jogo um tapete vermelho, doutor. Com certeza, se precisa. E muitos de vocês aí dizem que isto é uma humilhação, que isso é uma... que a gente é submisso. Eu sou submisso. No meu horário de trabalho, o patrão é aquele que me paga, é aquele que entra no meu carro. Então eu sou submisso a ele, sem problema nenhum. Mas o resultado que eu tenho pela submissão profissional me basta. As maiores viagens que eu fiz na vida foi em serviço. Foi oportunidade, cliente, avião, helicóptero. Nossa, eu tô aqui. Eu fui chamado um dia sem saber quem era. Uma pessoa me ligou, falou: senhor, é o seu Chaim? Sou. Tivemos uma indicação do senhor pode fazer um atendimento para nós? É uma viagem, é um pouquinho longa. Eu falei, posso fazer, não tem problema. Normalmente eu agendo. Mas é que amanhã vai ser o feriado. O senhor pode fazer? Eu falei, por acaso amanhã eu tenho a agenda livre. Vou fazer. Pessoal, desculpem, eu falo muito, mas esses exemplos são coisas importantíssimas. E eu fui atender Faria Lima com a Juscelino. Quando eu recebo o passageiro, ali no prédio do Bradesco, se não me engano, da esquina ali, o prédio é ao lado, nada mais, nada menos do que o sobrinho de das maiores igrejas do mundo. E aquilo me chamou uma atenção, porque eu conheço Paraty, que você sabe que eu tenho residência lá, e era para lá. Aliás, muito próximo de lá, Condomínio Laranjeiras. E eu falei, caramba, Condomínio Laranjeiras? Ou é filho do Antônio Hermínio de Moraes, ou é um parente dele. E aí, então, a pessoa sentou no meu carro e pôs para mim as condições. Olha, eu tenho, cada vez que apagar a luzinha vermelha lá no meu painel, o senhor tem 2 ou 3 minutos para falar, até que a próxima se acenda. Estou contando isso porque é uma coisa muito legal. E aí, então, eu falei, nossa, daqui a Paraty e tal, você ficaria mais prático você. Ele falou, eu não vou. Minha família toda, nós temos avião, temos helicóptero, que já está lá, toda a família. Mas eu não vou, eu sempre vou de carro. E a gente teve uma indicação, porque uma pessoa que me atendia, tivemos aí um desencontro comercial aí e tal, enfim. E aí eu comecei a fazer e fui daqui lá, a luz, e eu ficava de olho na estrada e no painel dele. O painel era o Mapa Mundi. Mapa Mundi. A luzinha acendia verde e ele falava lá com a pessoa na língua do país que era a luzinha. É o depósito que cai na conta central aqui do mundo inteiro. E aí, então, ele fazia lá a contabilidade, marcava lá, sei lá, não tive muito acesso a isso, mas eu via lá que ele fechava e a luzinha ficava vermelha. Aí ele falava, alguma dúvida, seu Chaim?
quer falar alguma coisa? Pode falar, que eu sei que o senhor fala muito, já me falaram isso. Então, eu trocava 2 palavrinhas com ele, A gente vai. e assim foi uma viagem. Vamos fazer um formato desse para falar a experiência dos clientes. Sim, pra com falar de certeza. cashback, que é um assunto que está muito em alta. A gente vai pagar seu almoço e seu jantar, né, pai? Sem sombra de dúvida. Você aqui, você não vai mais gastar dinheiro em almoço, a gente vai fazer isso, doutor. Com certeza, legal. Em off, você vai ganhar seu dinheiro, o almoço e o jantar a gente vai pagar. Mas hoje a gente quis abordar o quê? Se tá valendo a pena? O transporte tá valendo a pena? Uma questão de conexão, né? Vamos pontuar então. Tá valendo a pena o transporte? Qual? Esse é o diferencial. O de aplicativo? Não está. O executivo, ou minimamente aquele que é profissional mesmo dentro do aplicativo, está valendo a pena. O mundo não para, pessoal, o mundo não para. Haverá o transporte sempre. Resta saber se irá existir motorista sempre, porque tá aí os carros voadores, né? Os drones e aqueles carros elétricos e, enfim, autônomos. Por isso que a gente mas nunca se esqueçam de que o profissional, o motorista profissional, sempre será e sempre estará na ativa. Esse não falha. Ele falou de aplicativo, falou profissional, e tem a galera do táxi que aborda isso aqui. Tem taxistas não tenha dúvida. Eu tenho vários amigos. Da coleta. Tem. Eu tenho experiência também. Paiva, me fala aí, que experiência foi essa, Paiva? Pô, assim, eu atuo com vários nichos. Motoristas, né, que atuam na nossa coleta, né? Tá. De vendas diárias. E, assim, uma empresa grande, né? Um marketplace grande mandou um dia desses o perfil do motorista de chinelo e bermuda para coletar os meus pacotes, né? Ali do dia, ali da venda. Olhei aquilo, eu falei, pô, se cai uma caixa ali no pé dele e tal, ele não tem equipamento nenhum de segurança. Segurança, né? Então, assim, falta profissionalismo. Sim, com certeza. Conseguiram se ajustar num meio termo. Contratando uma empresa de fora para organizar a questão de logística. Entendeu? Sim. Uma empresa aí, alemã. Aí até que está melhorando, mas precisou do quê? De padrões. Com certeza. Tudo é a base a palavra é profissionalismo, né? Não existe outra. As empresas transportadoras, será que elas estão seguindo padrões internacionais, padrões, né, até de segurança para o seu motorista? Estão oferecendo treinamento? Não. Posso dizer que não. Não tem mais treinamento. E hoje, famílias, é polêmico isso. Famílias me chamam, Paiva, pra falar com a galera. Eu sei disso. Então, acredita nisso? Acredito. Você viaja, mas a gente tem 3 motoristas. E nenhum é meio do Fernandão. Eu falo com o Paiva, a gente faz uma pauta, manda pra ele. A gente está tendo que elaborar algo justamente pela necessidade. A necessidade, claro. Exemplo, quando eu era motorista, teve uma senhora que falou, não, eu quero seu telefone, por quê? Eu estava indo para um velório, o motorista continuou ouvindo som alto, relatos. Estava me dando dor de cabeça. Eu Concordo. Situação. Quando eu entrei no seu carro, você teve a percepção do local aonde eu estava. E você desligou o rádio no momento, né? Legal. Paiva, eu tenho Você já deve ter visto isso, Fernandão. O Fernando já deve ter visto isso em grupos aí, que eu pus isso no Brasil inteiro. Eu tenho 13 itens mínimo para um motorista. Dentro do que você falou, se não me engano, é o 12º item, que é o seguinte: ser motorista e ser um bom motorista é avaliar o seu passageiro quando entra ao seu carro sem julgá-lo. Sem julgá-lo. Esse é o item, se não me engano, 11º ou 12º, que cai exatamente no que você falou. Deixa eu analisar essa cliente. Pô, ela tá com uma cara triste, tá com uma roupa preta, tá? Espera um pouco. Essa mulher tá com cara de quem chorou. Bom, ela pode estar indo para um velório e tá com um familiar doente.
desligo primeiro que eu não ligo som no carro se não for pedido. Mas para a moçada nova que sempre está ouvindo, então é a hora de você ter a percepção de que condição está o seu cliente entrando no seu carro, para que você faça e tenha o resultado que o Paiva obteve na hora que a cliente elogiou ou passou a utilizar o serviço dele. Em breve a gente vai deixar essas 13, a gente vai ter uma chamada. Com certeza, com certeza. Paiva, sim. O sol tá indo embora, hein, Paiva? Acho que é melhor a gente encerrar. É isso aí. Tá Um bom E bate-papo. o telefone não para, Paiva. Ó, então é assim, pessoal. A gente vai começar a colocar conteúdo de qualidade. Então, esse foi o primeiro. Então você coloca aí embaixo nos comentários. Meu, gostei, mas você não abordou isso. A gente tentou hoje ficar em qual assunto, Paiva? Mas essa questão de reflexão, de como está essa questão do aplicativo. Do transporte. O que você achou do abordamento? Não, acho que o assunto foi dentro do transporte, que é o início, a base da coisa, porque estamos falando e se dirigindo exatamente para quem. Imensuráveis o que tem ainda. Sim, com certeza, com certeza. Não saiu você está comendo do transporte ou o transporte está te comendo? Está te comendo, exatamente isso. Aí, né, essa é a tônica da coisa. Hoje deu um chacoalhão. E aí, cara? Tá valendo a pena? Você não é maior do que ali? Então, a gente está aqui, o intuito é trazer a verdade para você. E a gente vai deixar aqui os links, estamos em todas as redes sociais. Esse é um projeto novo, sem pauta, a verdade na frente, né, doutor Chaim? Com certeza. Só vou fazer um adendo aí para que não me chamem de mentiroso. No Brasil, eu me esclareci que eu, pela idade, estava basicamente encerrando, estou numa transição de aposentadoria. Mas como eu sou um velho que não quero morrer jogando baralho na pracinha, eu estou num projeto que muitos aí já sabem, que é lá em Paraty, e que eu então não estou com tanta disponibilidade mais de tempo para o transporte. Mas a convite do Fernando, eu jamais vou me negar a ajudá-los a saírem dessa mesmice. E a gente não poderia deixar de colocar um cara que tem uma bagagem, pessoal. A gente aqui não quer chamar o cara do TikTok. Nada contra o TikTok. A gente vai chamar você aqui também. Mas para esse início, a gente tinha que colocar uma verdade. Sim, entendeu? com certeza. Tá valendo a pena, não tá? E não só é uma questão do quê? Das dúvidas do dia a dia. Do dia a dia, não tenha dúvida. Segue lá, sim. Acompanha no Instagram, entendeu? E inclusive opiniões nossas que pode ser baseada ou ter o subsídio da sua experiência. Exatamente. Você, como um motorista que enfrentou uma situação diferente do que a gente expõe, traga ela para nós, que nós, com a nossa experiência, a gente pode, subsidiado com a sua pergunta, com o seu questionamento, formalizar uma resposta adequada à sua necessidade. E na próxima, já vamos deixar aqui, Paiva, vamos trazer um amigo taxista, Paiva. Pode ser. Pode ser. Você vai trazer uma puta experiência para essa galera do táxi, que foi o primeiro passo no transporte. Com certeza. E depois com certeza. A galera da van, então a gente vai abordar bem o transporte. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus e que a gente possa aí sempre estar colaborando com vocês aí, pessoal. Nos acompanhe, até a próxima. Um beijo, nos siga nas redes sociais. Fui!